Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Você também que nos acompanha através da nossa página do YouTube, seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar na companhia de vocês para compartilharmos um pouco mais da reflexão da palavra de Deus. É muito bom poder estar aqui com vocês realmente. Eu fico ansioso para chegar esse dia em poder transmitir, pelo menos essa intenção, alguma coisa boa para você, alguma coisa que possa edificar você espiritualmente, alguma palavra que possa te fortalecer da parte de Deus, diretamente da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? E hoje nós vamos estar meditando no Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo muito bonito, mas eu me prendi nos versículos 6, 7 e 8. Enquanto você abre aí a palavra de Deus, enquanto você procura na sua Bíblia a leitura bíblica de hoje, o Salmo 34, versos 6, 7 e 8, eu quero pedir para você dar uma curtida nesse vídeo. Se essa palavra falar o seu coração, você então compartilhe com outras pessoas. Mesmo em época de isolamento social, nós podemos servir de abençoadores das pessoas quando compartilhamos com ela. De repente, tem alguém precisando, né, de ouvir essa palavra, alguém que realmente esteja atravessando algum tipo de situação que nós venhamos tocar aqui e venha ser tocado em seu coração pela palavra de Deus. Então compartilhe com os seus contatos, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com a sua igreja, enfim, a palavra de Deus ela é para todos, né? Então eu creio que você já achou aí o Salmo 34, e no verso 6 disse o seguinte: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem, e os livra. E o verso 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. É comum em meio a situações complicadas, é comum em meio a tribulações, em meio a sofrimentos, em meio a problemas, nós não termos muito a noção de qual direção a seguir. Dependendo do problema, afeta muito o ser humano. Isso mexe com o seu psicológico, mexe com o seu emocional, mexe até com a própria razão. E aí, o que fazer? A pessoa fica perdida. Por isso, eu dou graças a Deus pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, que ela nos orienta. O salmista passou também por uma situação dessa. Mas ele, tendo em Deus a sua esperança, ele tendo em Deus a sua confiança, então ele tinha um caminho a seguir. Que caminho era esse? Ele mesmo falou: clamou este pobre e o Senhor o ouviu. A situação dele deveria ser tão complicada que ele se achou pobre. Pobre do quê? Não é só pobre financeiramente, pobre de ânimo, pobre de espírito. Enfim, existem diversos tipos de pobrezas, pessoas que são milionárias e são tão pobres, e pessoas que são pobres, mas são tão ricas. Então o salmista disse que clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. E aí está a primeira dica. Seja qual for a situação que você esteja passando, clame ao Senhor, mas clame com fé que Ele existe, que Ele é galardoador, ou seja, Ele é abençoador dos que os buscam, como diz Hebreus 11. E você então, orando com fé, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que diz aqui no restante do verso 6.
e o salvou de todas as suas angústias. Repare que o salmista não falou que me salvou de uma situação específica, que me salvou de um problema. Não, ele disse e o salvou de todas as suas angústias. Assim é o nosso Deus, rico em misericórdia, rico em abençoar. E o que ele mais quer fazer é isso, mas é preciso que façamos, como este salmista, que clamemos a Deus, que busquemos a Deus em oração, na leitura da sua palavra. E certamente o encontraremos, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor diz, e buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, com fé, com toda a força da sua alma. E ainda por cima diz o verso 7, o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os temem e os livra. O anjo do Senhor. Bom, aqui no Antigo Testamento, geralmente quando se falava do anjo do Senhor, é como se fizesse referência a Jesus Cristo. Não diretamente porque eles ainda não sabiam. Mas diz aqui a palavra que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que os temem. Se você é temente a Deus, se você crê em Deus, se você busca em Deus a solução dos seus problemas, então a promessa está aqui. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que os temem e os livra. É uma coisa maravilhosa saber dos cuidados de Deus sobre nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos ama tanto, mas tanto que nos deu o seu Filho. E através do seu Filho, quando nós então abrimos o coração para Jesus, e Jesus entra na nossa vida, e nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, então o Senhor cuida mais ainda de nós. E o verso 8 nos faz um desafio. No meio de toda angústia, no meio de todo problema, no meio de toda dificuldade, aquela que às vezes tira o teu rumo, tira o teu prumo, tira o teu chão, a Bíblia nos faz no verso 8 aqui um desafio: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você pode provar disso hoje. Hoje mesmo você pode provar e ver que o Senhor é bom. E bem-aventurado na Bíblia significa feliz daquele que nele confia. Quando nós depositamos nossa confiança nas mãos de Deus, o Senhor, ele nos abençoa sobremaneira. Não sei, cada um tipo de pessoa é um tipo de vida, cada um tipo de pensamento é um pensamento, cada um tipo de coração é um sentimento. Eu não sei como o Senhor vai trabalhar na sua vida, mas sei e creio que Ele vai trabalhar na sua vida, porque essa é a palavra do Senhor, essa é a promessa que o Senhor nos traz. E nós temos então que tomar posse dessas promessas. E como tomar posse dessas promessas? Crendo em Deus, buscando o Senhor de todo o coração, provando do Senhor. Faça essa prova. Ore a Deus, coloque diante de Deus toda a sua situação, toda a sua angústia, todo o seu problema, todo o seu sofrimento. Entrega nas mãos dele e pede a Deus que lhe dê a direção, que lhe traga a solução. Porque aqui nós vemos na palavra de Deus, no verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, o Senhor vai entrar com suas benesses na sua vida, vai entrar com providência na sua vida. Ele vai te socorrer, ele vai te ouvir, vai te salvar de todas as suas angústias. Vai transformar o seu pranto em riso, vai secar as lágrimas dos teus olhos. Bem-aventurado, feliz do homem que nele confia. Isso é tudo que nós precisamos.
Confiar em Deus. Eu sei, nós somos seres humanos. Somos de carne e osso. Somos sentimento também. Somos instintos. Nós somos todo esse estereótipo. Nós somos tudo isso. E reagimos a determinadas situações. Só que muitas vezes reagimos de maneira errônea. Não chamamos a razão para dentro do nosso problema. Perdão. E sim, reagimos ao primeiro impulso que sentimos, que pensamos ou que vemos. E muitas das vezes esses impulsos, essas decisões tomadas de qualquer maneira, muitas das vezes atrapalham ainda mais, aumentando ainda mais o problema. Mas aqui a Bíblia nos diz que nós temos que clamar ao Senhor, que o anjo do Senhor está ao nosso lado, para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom. Essa é a dica. Faça isso. Ore a Deus nesse momento. Busque a direção de Deus. Peça o auxílio do Espírito Santo na sua vida. Prova e vê que o Senhor é bom. Ele não vai te decepcionar. Isso eu tenho absoluta certeza. Porque está aqui uma pessoa que várias vezes clamou ao Senhor, que várias vezes provou o amor do Senhor e teve a resposta do Senhor. Com você não vai ser diferente, porque Deus te ama também. Como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em nome de Jesus nós oramos a Deus e pedimos a Deus em nossas fraquezas, pedimos a Deus em nossos pecados, pedimos a Deus em nossas falhas que nos oriente, nos fortaleça, nos dê direção e que entre com a sua providência. E Deus assim o faz. O faz por quê? Porque Ele é bom. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Conforme Hebreus 11, verso 6. Mas aqui está o caminho. O salmista ele disse: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui está a dica: provai, ou seja, agora. E assim que você provar, veja que o Senhor é bom. Veja bem o que a palavra de Deus está trazendo para o seu coração essa noite. Está te fazendo um convite, um desafio, está te dando uma dica, está te dando o testemunho de uma pessoa que clamou ao Senhor. Tudo isso porque Deus te ama, porque Deus se preocupa com você e porque Deus quer o seu bem. Então não tarde, não demore, busque a Deus, clame a Deus, prove de Deus e veja o quanto Ele é bom. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe esta noite. Uma palavra, Senhor, maravilhosa, uma palavra edificante, uma palavra desafiadora, uma palavra que mostra o teu amor e os teus cuidados por nós, seres humanos, ainda que não sejamos merecedores. Ah, Senhor, muito obrigado. Palavras nos faltam para exprimir. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que assistir esse vídeo, estando ela em alguma dificuldade, estando ela passando por alguma tribulação, que o teu Espírito fale ao coração dela e que ela venha fazer prova do Senhor, venha provar do Senhor e experimentará que o Senhor é bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, realiza o teu querer em nossas vidas, a tua vontade.
porque a tua palavra nos ensina que boa, perfeita e agradável é a tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. No domingo, permitindo Deus, eu estarei de volta com mais uma reflexão da palavra de Deus nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de coronavírus. Nos convém, não é, obedecer às leis, às autoridades que determinam que nós ainda permaneçamos isolados socialmente falando, né, dentro de casa. Por isso eu oriento a você, se você não tiver que fazer nada na rua, não vá para a rua à toa. Se você tiver que trabalhar, vá. Eu sei que a gente tem que ir ao mercado, eu também tenho que ir, temos que ir. Eu sei que temos que pagar contas e temos que ir numa lotérica, num banco para pagar as contas, e é preciso que saiamos de casa algumas vezes. Mas se não houver necessidade, mantenha-se em casa, proteja-se e proteja também aqueles que você ama. E não se esqueça, sempre, que existirão bons dias, existirão maus dias, mas em todos os dias existirá Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, espalhada em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha uma boa noite. Que o Senhor os abençoe. E até domingo, em nome de Jesus, permitindo Deus.